Uma data especial para o Nadnaravno. Hoje, Romildo Bolzan Júnior, homem que escreveu seu nome na história do Grêmio do futebol gaúcho, concede ao canal uma entrevista exclusiva. Mas aí você deve se perguntar, o que o canal tem a ver com futebol? Bom, antes de responder, é importante saber se você é um Nadna, se gosta do conteúdo do canal e concorda com o que a gente pensa e a nossa forma de agir. Então, se ainda existe a dúvida, olha aqui embaixo nas descrições, tem uma definição completa, resumida, do que é ser Nadna. Leia e tire você as suas conclusões. Nadnaravno estuda e trilha os caminhos das sobrenaturais atitudes de alguns seres humanos. O olhar para o negativo, a crítica pela crítica, a memória seletiva, atenção especial ao tijolo quebrado em detrimento da parede construída. Romildo Bolzan Júnior, ex-presidente do Grêmio, assumiu o tricolor numa fase horrorosa. 15 anos sem nenhum título fora do Rio Grande do Sul e, dentro do cenário regional, assistia sem reação o predomínio absoluto do rival. Fora de campo, dívidas absurdas. Romildo veio indicado por Fábio Koff, porque confiou a ele a sequência de um trabalho que visava principalmente salvar a instituição Grêmio da falência, pois com o caixa estourado, uma dívida astronômica, ainda se via diante de um contrato da construção de uma nova arena em termos que o clube não teria como cumprir. Bolzan chegou avisando: eu venho para pagar títulos, não para ganhar títulos. Nesse quesito, ele cumpriu o prometido, saneou as dívidas do tricolor. Mas dentro das quatro linhas, a surpresa: formou dupla com Renato Portaluppi e conquistou Copa do Brasil em 16, Libertadores em 17, Recopa Sul-Americana em 18, e o torcedor também pôde comemorar a volta das conquistas no Gauchão. No último ano do seu mandato, veio a pior fase, no ano que deveria ser o ápice de uma administração bem-sucedida, pois o clube mais encorpado financeiramente contratou jogadores de nome, verdadeiras grifes, que quando chegaram aqui foram recebidos como heróis pelos torcedores. Exemplos: Rafinha e Douglas Costa, só para não citar outros. Pois bem, não deu liga. E esses atletas ofereceram aquém do que se esperava dele. Mas não há como prever o fracasso, pois jogador não vem com certificado de garantia. E o Grêmio foi rebaixado. Mas antes de sairmos para um encontro com Romildo Bolzan, abro um parênteses para contar uma história que li, lá na década de 1980, no livro Até Aqui Tudo Bem, de autoria de Hélio Lima Duarte. Hélio era igual a mim, foi um profissional de turismo no Rio de Janeiro e fazia roteiros levando turistas brasileiros pelo mundo todo. E estava prestes a começar uma longa viagem, uma volta ao mundo, inspirada no best-seller de Júlio Verne, Volta ao Mundo em 80 Dias. O grupo seria aquele tamanho ideal para esse tipo de roteiro, 24 pessoas. Sendo 22 do Rio de Janeiro, mais um casal vindo do Nordeste. Nas vésperas da viagem, Hélio recepcionou o casal, que ficaria hospedado no Otton Palace do Rio. Pois bem, no trajeto entre o galeão ao hotel, Hélio transmitiu todas as instruções, a que horas passaria no dia seguinte, como seria o embarque, falou sobre a viagem.
Agora o casal chamava atenção, porque a senhora era aquela senhora fina, elegante, mas além de educada, era extrovertida. Ela conseguia colocar as palavras sempre na medida certa. Já o seu marido, um homem de idade avançada, bem mais velho que ela, alto, e aquele porte de marechais do século XX, imponente, pouco falava, só observava. Ela era a sua porta-voz. E a senhora fez um único pedido, que se fosse possível, que eles sentassem durante o percurso, durante a viagem, nos bancos da frente, aqueles que ficam à direita do motorista. Hélio não viu o porquê de não satisfazer a senhora. Até mesmo pela idade do casal. Seria melhor que eles sentassem à frente. Prometeu e cumpriu. No dia seguinte, o embarque transcorreu normalmente. A aeronave saiu pontualmente, algo raro, do Rio de Janeiro para Lisboa. Claro, quem viaja pelo mundo sendo responsável por um grupo sente aquele frio na barriga igual a um ator quando vai estrear uma peça, quando vai pisar a primeira vez no palco com aquele espetáculo. É o medo do que irá enfrentar. E se por acaso um profissional do turismo ou um ator não sentir aquele friozinho na barriga, ele tem que mudar de profissão. Hélio sabia. Hélio sabia das dificuldades e olha, eu estou falando de uma outra realidade. Os mais novos não irão entender. Não existia esse suporte técnico, não tinha celulares, não tinha internet, não tinha contatos com representantes lá fora. Não. Era tudo nas costas do responsável. E olha, complicações inimagináveis. Hoje, na época era uma rotina. Por exemplo, na Europa, não existia o mercado comum europeu. As fronteiras eram muito mais rígidas. E outra, cada país tinha sua moeda. Portugal, o escudo, Espanha, a peseta, França, o franco francês, Inglaterra, a libra esterlina, a Bélgica, o franco belga, a Holanda, o duque, a Itália, a lira e assim por diante. Tinha também o problema dos paraísos fiscais, o quanto levar de dinheiro, o quanto fazer de câmbio, porque se alguém fosse pego uma quantia acima do permitido entrando numa Luxemburgo, por exemplo, poderia ser preso por tráfico de divisas. Fora isso, tinha as questões de fuso horário. Era uma viagem rodoviária, ferroviária, tinha conexões aéreas, de trem, uma viagem linda. Mas tudo tinha que transcorrer bem, porque se a maionese desandasse, seria problema. E outra questão, o clima. Tinham muitas atrações que dependiam do sol, e nem sempre ele aparecia. Só que desde o embarque, o Hélio começou a perceber que estava numa viagem iluminada. As coisas iam dando certo. Aí quando estavam em Lisboa, quando iam partir para o primeiro trecho de ônibus, o casal acomodado ali na frente, como havia solicitado, Hélio chegou todo solícito e perguntou ao senhor: e aí, está tudo dentro do contexto? Ele simplesmente falou: até aqui tudo bem. Ótimo. Viagem prosseguiu, mas era impressionante. Nas fronteiras, os fiscais mais simpáticos ali estavam. Tudo transcorria normalmente. O sol estava presente quando era necessário. E parecia que se retirava quando não faria falta. Olha, um exemplo, só um exemplo. Ali mesmo em Portugal, o passeio incluía descer a Estoril. Quer dizer, sair de Lisboa e ir à praia do Estoril, onde teria o cassino, onde seria o litoral português. Quer dizer, a presença do sol seria fundamental. Lá estava ele. Mas tinha um passeio a Sintra, uma região serrana, onde tem grandes, lindos castelos, uma vegetação maravilhosa. E o sol assim não se faz tão necessário. Até seria bom um pouquinho de neblina, criando aquele ambiente lúdico. Lá estava a névoa na quantia certa. Tudo maravilha. Chegando na Espanha, Madrid, aquela cidade incrível, passeios lindos, tudo funcionando. Também tinha aquele problema de chegar, determinado museu está fechado. De repente o pessoal gosta de futebol, queria assistir um jogo do Real ou do Atlético. Poxa, não deu certo, não tinha calendário. Não, tudo correndo bem. Vai a Toledo, vi aquelas igrejas maravilhosas. E em meio àquele passeio nas igrejas, todas as explicações, porque Toledo talvez seja no mundo a cidade que tem o maior número de igrejas de religiões diferentes.
Ele chegou para o cidadão e perguntou: e aí, está gostando? O cidadão respondeu: até aqui tudo bem. E assim a viagem continuou. A viagem dos sonhos de qualquer responsável em conduzir um grupo por vários países. Primeira semana, segunda semana, e a mesma pergunta: está gostando? A resposta, como se fosse uma gravação: até aqui tudo bem. Para completar, essas viagens dependem, assim, do grupo fechar. Imagine ficar vários dias viajando, numa tensão, numa correria, porque no início é empolgação, depois vai cansando, interesses são diferentes, alguém quer ficar no comércio, outro quer visitar um museu, outro quer isso, outro quer aquilo, e não pode, existe um roteiro a ser seguido, pois bem, aquele grupo fechou como se fosse uma família. E o grande elo de união foi a esposa do Senhor. Ela era incrível. Tudo ela concordava, tudo ela incentivava, os opcionais que são do interesse, do guia, do responsável, eles compravam tudo. Olha, espetacular. E o cidadão, quando consultado, até aqui tudo bem. Resumindo, a viagem transcorreu como música, mas uma música de uma sinfônica afinada. Quando voltou ao Rio de Janeiro e aterrissou no Galeão, ele não acreditava. Sem dúvida alguma, fora a melhor viagem de sua vida e dificilmente teria a sorte de realizar outra igual. Aí o grupo se despedindo no aeroporto, o pessoal do Rio de Janeiro já combinando se encontrar na semana seguinte para mostrar as fotos, aquela coisa toda. E o cidadão parado. A esposa dele se despediu de todos, ele ali quieto. Aí ela veio até ele e ela explicou para os dois: olha, como os senhores vão hospedar no Otton para amanhã seguir a viagem para o Nordeste, então, por favor, enquanto eu despacho aqui as suas bagagens, sem me esquecer, ele dedicou o desembarque para cuidar da documentação e das bagagens do casal. Por alguma razão ele achava que ele devia isso, e como era um casal de maior idade, compraram algumas coisas acima, ele cuidou de todos os trâmites. Colocou tudo no carrinho e disse: agora, por favor, eu vou me despedir do restante do pessoal, é só seguir por aqui, sair naquela porta e aguardar que o carro do transfer já vai chegar, embarcar os senhores e suas malas, e logo em seguida chegarei eu. O casal seguiu. Quando o casal chegou, assim, numa calçada que tinha logo da saída da porta, lógico, Galeão lotado, não estou falando do Galeão de hoje, esse aeroporto moderno gigantesco, não, era bem mais modesto. E o trânsito estava parado, tal de embarca, desembarca. O carro da companhia, já dá para perceber assim, já na curva, inclusive mandaram um micro-ônibus para receber o casal. Eles estavam ali esperando. Aí ele chegou todo feliz. Quando ficou ao lado do senhor, o senhor olhou para ele e disse: que desorganização é essa? Como, senhor? Nós estamos aqui há mais de 5 minutos aguardando esse carro. Isso é inaceitável. Eu nunca mais viajo por essa companhia. Pois é. Até aqui tudo bem. E esse texto, esse conto, essa história maravilhosa, ela vem a calhar com a história de Romildo Bolzan Júnior no Grêmio. É a opinião minha, pessoal, é a opinião do canal. Aceitamos e respeitamos quem discorde. Mas pedimos, assista agora a entrevista e no final tire suas conclusões. Pois, conforme já comentei, somos Nadinas. E o Nadina, ele encontra suas respostas sem se limitar a fazer perguntas, aprendendo com as experiências de gente igual a gente. É de conhecimento público e nós aceitamos como um mal necessário para a longevidade e popularidade do futebol. A engrenagem é movida a paixões, e quando a razão não é a protagonista, bom senso, justiça, injustiça são conceitos que podem ser regidos de acordo com o a quem interessar possa. Nadina Aravino se outorga o direito de não entender a atitude de um grupo limitado de gremistas, mas sem entrar no mérito certo ou errado. Alguns parecem pertencer à turma dos hards. Os mais novos não conheceram o desenho Lipe e o Leão. Tinha a hiena. Enquanto o leão era todo otimista, a hiena vinha ao seu lado dizendo: ó dor, ó vida, tá tudo errado, não vai dar certo. Sem falar daqueles que,
pedindo licença para parafrasear o grande Nelson Rodrigues, parecem carregar no peito o complexo de vira-lata. Longe de nós a intenção de julgar. Queremos apenas colocar em prática ensinamentos recebidos de um grande homem. Dê a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, e a Romildo Bolzan Júnior o que é de Romildo Bolzan Júnior. Doutor Romildo Bolzan Júnior, bom dia. Muito obrigado. Inicio agradecendo o senhor receber os canais Sofá de Pobre e Nada Naravno. E começo a nossa entrevista falando sobre a introdução desse vídeo, perguntando se o senhor gostaria de conversar a respeito do que foi colocado, porque a gente sabe, o senhor é um homem experiente, já pisou em muito caco de vidro, aprendeu a absorver golpes, mas gostaríamos que o senhor falasse como foi a sua passagem no Grêmio e qual foi a sua reação naquele final que ninguém esperava e naquelas atitudes de alguns que também surpreenderam. Não, a vida, em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade, né? Te agradeço o convite de estar aqui e tal. A vida nos reserva surpresas, ela faz parte do jogo, não é um ambiente que eu já não tenha vivido, já vivi vários ambientes dessa natureza, mas o mais importante na vida, às vezes, não são os fracassos e os tropeços, o mais importante na vida é ter projeto, é ter exatamente escolhas, é saber exatamente o que vai fazer, estar com os pés no chão, com a cabeça limpa e principalmente buscar tocar para frente aquilo que tu imagina correto. Se por consequência disso nós vamos ter sucesso ou insucesso, às vezes as coisas acontecem por fatos que fogem ao teu controle ou às vezes por erro de conduta nosso. Mas o importante é tu estar com a cabeça limpa. Por exemplo, quando nós começamos em 14, né, nós dissemos que íamos fazer uma máxima que era ao contrário da máxima que todo mundo vinha fazendo. Qual era o contrário da máxima que vinha fazendo? Um clube não ganha títulos, um clube não ganha títulos. Isso é uma tese geral e geralmente esse é o comportamento que acontece. Um clube não ganha títulos, há muito tempo não ganha títulos. O que fazem? Né? Geralmente procuram criar uma condição de aprofundar o endividamento financeiro, criar uma condição de comprar mais jogadores, procuram exatamente criar uma condição de fazer um melhor elenco. E aí tu tem duas situações que podem acontecer. A terceira é a pior, que é ficar no morno, mas é não vencer. Tu pode não vencer ou tu pode vencer. Se tu vence, tu está com a história justificada. Se tu não vence, tu não conseguiu o objetivo e principalmente tu endividou mais o clube ainda. Então tu pode tratar esse assunto de uma maneira como tu quiseres. Todo mundo tenta, mas os dois caminhos são esses. Eu optei só por um. Eu optei pelo caminho do equilíbrio. Eu optei pelo caminho daquilo que significaria, na verdade, a condição de um clube seguro, que cabia dentro do mês, que pagava suas contas e procuraria no tempo, no curso do tempo, de acordo com os fatos econômicos, financeiros, com aquilo que fosse surgindo e equacionando as questões que dizem respeito à rotina, o cotidiano, a dívida, o clube, né, em si como uma instituição saudável financeiramente. O que aconteceu naquele primeiro momento é que nós fizemos todos os ajustes, nós assumimos em dezembro de 2014, fizemos todos os ajustes em 2015, eu não disse nunca que não faria aquilo, sempre disse que minimizaríamos o futebol por conta da situação de equilíbrio do clube para depois alcançarmos uma situação posterior de vencimento técnico. Mas o primeiro momento foi esse. Compramos alguns jogadores, todo mundo desdenhou, mas compramos jogadores ainda com bastante vontade de fazer carreira, com bastante vontade de crescer na carreira e de vontade de se consolidar na carreira. E aqui cito dois exemplos rapidamente, que foram as primeiras aquisições, que é o Marcelo Oliveira e o Douglas, nosso famoso Dog 10, o maestro, né? Que agregaram muito. Depois veio o Kahneman, depois veio o Michael, depois veio outros jogadores. Todos eles agregaram bastante no sentido de organizar um elenco bastante vitorioso. E para surpresa nossa, em 2015, com essa política de austeridade que já começou a se refletir, porque nós passamos a ter um cumprimento de mês absolutamente rigorosamente dentro do dia, né? não tinha atraso de salários. Nós conseguimos já em 2015 ficarmos em terceiro lugar no Brasileiro. Um time que fez a política inversa, quer dizer, eu me recordo muito bem que quando chegamos em terceiro lugar no Brasileiro, nós saímos de Joinville, ganhamos o jogo lá de 2-0, e a torcida do Grêmio estava eufórica, porque estávamos voltando para a Libertadores em 2015, numa perspectiva que não tinha quase nenhuma, porque o discurso era um discurso, vamos dizer assim, de derrubada de um status quo,
para a montagem de um outro, e esse tempo demoraria um tanto, né? E aí eu declarei, olha, o importante é que você saiba que não é o momento do Grêmio voltar para a Libertadores. Mesmo assim, a gente passou a fase de grupos em 2016, criamos uma condição de jogarmos a oitava de final contra o Rosário Central, tomamos 3-0 lá e tivemos muita dificuldade em Porto Alegre. E aqui, depois daquele final de ano, ficando em 7º no Campeonato Brasileiro, acabamos ganhando a Copa do Brasil. E aí foi começa o resgate. E quando acontece isso, começa uma série de situações, a autoestima do clube aumenta, a autoestima dos jogadores aumenta, a autoestima do torcedor aumenta, o conjunto do entorno aumenta, o dinheiro, por consequência, também vai começar a valorizar todo mundo e, por consequência, vai entrar mais. E aí, 17 veio a Libertadores, 18 veio a Recopa e nós passamos a disputar tudo. Olha, em 18 nós fomos à semifinal da Copa do Brasil, depois 19 fomos à semifinal da Libertadores também, semifinal da Copa do Brasil, semifinal da Libertadores e 20 final de Libertadores, final de Copa do Brasil, até chegar. Então foi um time um elenco que poderia ter se reciclado um pouco mais, mas sempre criou gente, e a política da base foi uma coisa fundamental nesse particular, porque a base foi suprindo vários jogadores e tinham ali vários jogadores para suprir. Era uma coisa importante, quer dizer, tinha posições que tinha até mais de 2 ou 3 que foram crescendo e saindo, sendo vendidos e foram sendo preenchidos por próprios jogadores do clube, da base, até chegar nos 21, que para mim foi a montagem do maior e melhor elenco que a gente construiu. Só que faltou exatamente essa questão que diz respeito a uma situação de maior resultado técnico, né? O Renato estava num momento muito difícil, em março de 21, nós tínhamos saído da pré-qualificadora da Libertadores, tínhamos saído do Sul-Americano, tínhamos saído de tudo. Tínhamos perdido de uma maneira bastante consistente, o Palmeiras nos fez 2 jogos bastante, vamos dizer, com uma superioridade muito grande sobre o Grêmio, e o Grêmio não tinha respostas técnicas, mas o elenco foi montado pelo Renato. O Renato saiu naquela oportunidade. Eu devo dizer que depois, com o tempo, verificando tudo isso, eu me arrependo de ter tirado o Renato. Me arrependo de, naquele momento, a gente ter feito um debate nesse sentido, porque acharia que tinha capacidade de recuperação, e como o elenco era dele, foi feito por ele, organizado por ele, quem poderia ter tirado, por consequência, resultados melhores seria ele mesmo. Entendeu? Então foi uma coisa assim que aconteceu, só que aquilo, acumulado com aquilo tudo, e é bom que se lembre esse fato, porque é muito importante que se lembre esse fato. Aconteceu quando nós vencemos o Campeonato Gaúcho com o Thiago Nunes em 2022 e 2021. 2021 vencemos o Campeonato Gaúcho. O que aconteceu? Nós tivemos um surto de Covid no grupo, e no elenco e também nos funcionários. Eu sei que nosso desfalque chegou a 22 pessoas momentaneamente. Coincidiu com o começo do Campeonato Brasileiro, e o começo do Campeonato Brasileiro, naqueles 8 primeiros jogos, nós somamos apenas 2 pontos. E dali para trás não recuperamos mais, porque se tivesse ganho uma partida daquelas seria suficiente para não ter caído. Uma partida só daquelas teria sido suficiente para não ter caído. Então essa é uma trajetória que teve, vamos dizer assim, propósitos muito claros, que teve situações assim de começo de uma ideia muito nítida e muito clara de organizar um elenco, de organizar um time, de organizar uma forma, de organizar um conceito, de organizar um sistema, de organizar um clube, né? E quando a gente avançou, vamos dizer assim, quando nós estávamos numa situação financeira um pouquinho melhor e contratamos jogadores um pouquinho mais, vamos dizer, de nome, que poderia fazer um time muito mais consistente em termos de elenco, de nomes e tudo mais, ali que a gente fracassou, e teve esses 2 fatos que foram terríveis: o episódio da pandemia generalizada do Covid, e depois também a saída do Renato, que eu creio que complicou bastante para nós fazermos o contexto de 22, do começo de 22. Então esse foi o Grêmio que eu vivi. Se tu me disser se me arrependo de algumas coisas, me arrependo de algumas coisas, porque a gente avalia os fatos depois. Na hora a gente fez com a maior das boas intenções, e como o Grêmio tinha um processo de decisão coletiva, não era individualizada, todos os debates importantes que o Grêmio tinha que fazer conosco nos nossos 8 anos foram coletivos, né? Mas o presidente responde por tudo, e os erros, por mais coletivos que tenham sido, na verdade, responde o presidente. E eu sempre disse que assumo exatamente todas essas questões por uma questão de princípio. Foi um fato de, vamos dizer assim, nós tiramos o Grêmio da fila, consolidamos um processo vitorioso, tivemos uma queda, recuperamos em 22, esse é o processo que aconteceu, manchou, eu reconheço que manchou, mas, né, essa é a vida. Os homens que não caem, os homens que não sabem cair, os homens que não sabem ficarem fragilizados,
os homens que não sabem terem derrotas, que não assumem exatamente essa condição de aprender com ela, pode saber que são homens que também não vão conseguir ter sucesso na vida logo depois. Eu não me dou por vencido, ao contrário, não sou um desistente da vida. Eu tenho profissão, tenho filhos, tenho família, tenho atividade política, mantenho essa atividade política muito viva e, por consequência, tô um homem na luta aí, de frente, de cara, e recebo na rua o maior carinho de todo mundo. É impressionante como as pessoas têm um reconhecimento e agradecimento por conta exatamente de ter uma gestão que teve um insucesso num ano, mas que foi extremamente vitoriosa e reconquistou a autoestima do torcedor do Grêmio. Com certeza. E o senhor sabe que, até pela introdução que nós colocamos nesse vídeo, a gente concorda em gênero, em número com o senhor, porque acreditamos que errar faz parte. Se o ser humano fosse perfeito, não estaria aqui, porque ele está para evoluir. Então, só temos que parabenizar a sua gestão, mas gostaríamos também que o gremista em si tivesse escutado essa sua forma de ver a situação, porque é a forma geral. A gente não pode julgar o todo por uma ou outra falha. Eu só vou fazer mais uma segunda pergunta para não lhe tomar o tempo, mas o senhor citou um nome fundamental, Renato Portaluppi, que é um homem que eu admiro também como torcedor, já o critiquei muitas vezes, faz parte, mas costumo nunca misturar. E é um que um dia eu ainda sonho poder entrevistar, mas não o Renato que ele normalmente é entrevistado, aquele outro lado, ser humano, porque eu sei o que é da vida dele, tipo, morar num hotel longe da família, eu passei por isso a vida inteira, eu sei o que custa, e as pessoas não sabem. Mas o que eu queria colocar com relação a Renato, e também voltando a que as pessoas não sabem, é que elas analisam o futebol de fora. Então, a gente fala em nomes, eu vou citar um exemplo, para não vou citar nenhum brasileiro, Mbappé. É um mito, é um grande jogador, é uma celebridade. Mas, na verdade, Mbappé é um menino, não vou dizer que é uma criança, mas é um menino que está aprendendo tudo sobre a vida e que o futebol o tirou do anonimato e colocou muito dinheiro no seu bolso. Então, nós temos aí saúde, juventude, inexperiência, testosterona e muito dinheiro. A gente sabe o que é a juventude, já fomos jovens. Administrar um vestiário, eu acho que é isso, porque todo esse conjunto que cercou o Mbappé incha o ego. E ali no vestiário a gente tem infinitos Mbappés, cada um com seus problemas. E Renato Portaluppi é um gênio e o presidente não deve se envolver. Então eu gostaria agora, em rápidas palavras, porque eu sei que o senhor é um homem ocupado, que o senhor definisse o que é trabalhar com o Renato Portaluppi e as grandes vantagens do seu modo de trabalhar. Olha, deixa eu te colocar uma coisa preliminar a tudo isso, né? Porque o jogador de futebol, a tua pergunta, o futebol proporciona notoriedade muito rápido. É verdadeiro isso. Se não tiver um bom entorno, quando eu falo um bom entorno, bons conselheiros, bons amigos, boa família, todo mundo capaz de segurar a notoriedade de um jovem que rapidamente sai de um anonimato para o estrelato e que vira uma celebridade rápida com dinheiro no bolso. Essas situações provocam duas situações, ou às vezes um rompimento, vamos dizer assim, do ciclo de amadurecimento do ser humano que descamba e às vezes provoca o aceleramento de um amadurecimento pessoal e de personalidade, se bem aconselhado, se bem orientado e principalmente com uma boa cabeça, uma cabeça de discernimento e bom senso, que o jogador também acaba assumindo o profissionalismo e acaba se consagrando. Então, esse é um problema muito sério. O treinador tem a função de botar tudo isso no chão, botar tudo isso os pés no chão, de criar essa orientação e dizer para eles que tudo isso é momentâneo. O sucesso vem e vai. O sucesso pode acontecer na tua carreira, quebrar uma perna, dar uma lesão séria de 1 ano, meio ano, e tu ficar no ostracismo por um bom tempo e recomeçar tudo de novo. Então o futebol tem esse aspecto do cuidado com o seu corpo, com o seu profissionalismo, com o seu comprometimento da profissão, porque nem sempre o craque será milionário, mas com certeza um jogador profissional esforçado e bom sempre será bem sucedido. Essa é que é a regra do futebol. O Renato é um homem que procura trabalhar várias facetas, né? Principalmente a questão da lealdade, fidelidade,
do fechamento do grupo, da questão que diz respeito aos seus interesses, aos interesses do seu entorno. Renato está sempre preocupado com a questão do jogador, com o bem-estar dele, com a questão salarial, com a questão de tudo, e também do seu entorno. O que é o seu entorno? O assistente técnico, o auxiliar técnico, o roupeiro, o massagista, o preparador físico, o segurança, todo mundo que está no seu entorno, vamos dizer assim, ele procura criar uma espécie assim de staff que lhe fideliza uma relação. E isso tudo gera uma unidade de comportamento e uma unidade de propósitos muito grande. Essa é uma característica bastante clara de como ele procede, né? O resto todo mundo conhece, porque publicamente às vezes ele toma atitudes ali, atitudes aqui, faz isso, faz aquilo, mas, vamos dizer assim, tenho para mim que sempre na intenção de proteger e criar uma condição de unidade interna capaz de superar e segurar e fechar tudo aquilo que externamente pode vir de fora. Futebol é uma coisa extremamente emocional e irracional. Se há uma coisa que não há muita situação de lógica no futebol, é a racionalidade. Não existe racionalidade no futebol. Futebol, tu ganha hoje e perde na quarta, a quarta-feira nada pressa e domingo prestou tudo. Entendeu? E vamos lá. E faz parte isso do jogo. Futebol, para se ver essas coisas, o torcedor é tão emotivo que é capaz de cegar e fazer tudo. O grande problema que a gente tem no futebol é que, como tudo na vida, tem 5% dos absolutamente indignados, irrequietos e todo mundo que... Radicais. E todos esses, e esse percentual que nada serve, né, são os barulhentos, são aqueles que às vezes parece que é o todo, e não é, né? Porque a gente verifica exatamente a capacidade de raciocínio da grande massa, que é o povo em geral, né, que observa tudo, faz o seu juízo, mas não externa e não tem também meios para se manifestar, não quer se manifestar publicamente. Então fica valendo. Ou seja, a voz do bom senso. A voz do bom senso fica sufocada. A ignorância explode. E se a gente não tiver maturidade, cabeça para suportar tudo isso, para viver tudo isso, para conciliar tudo isso, para entender tudo isso, para dizer que esse é o ambiente que a gente vive e por consequência tu tem que assimilar e tocar para frente, porque se o teu propósito está claro na tua cabeça, tu toca para frente. Agora, se o teu propósito não está claro na tua cabeça, o que tu faz? Tu sucumbe, tu termina, tu liquida. Então, para mim, isso tudo sempre esteve muito claro e o insucesso eu tratei de fazer o seguinte, ainda bem que eu tive mais um ano para retomar o período de voltar para a Série A. Conseguimos voltar para a Série A, sabíamos que não ia ser fácil, mas a gente tinha contratos a serem observados, tivemos uma perda de receita de 150 milhões, passamos por 3 treinadores, custamos a encontrar o eixo. Volta o Renato, que nós iríamos classificar com o Roger de uma maneira igual, né? Porque eu tenho uma profunda admiração pelo Roger, quero dizer aqui, porque eu considero tecnicamente um dos treinadores mais preparados do ponto de vista técnico do futebol brasileiro, minha opinião, né? Renato tem outros predicados, outros requisitos que dá uma agregação de valor, de autoestima moral para o grupo, bota todo mundo para cima e cria uma condição de fazer futebol mais simplificado, porém com efeitos muito práticos de resultado. E esse contexto todo é a vantagem do Renato, quer dizer, o Renato tem exatamente esses atributos de simplificar as coisas dentro dos critérios mais comuns de relacionamento. Lealdade, parceria, fidelidade, tal. E se por acaso alguma hora ele dá uma rateada, aí fica por conta exatamente daquilo que significa aquilo que ele imagina, entendeu? Eu particularmente, do tempo que eu estive com ele, da relação que eu tive com ele, eu posso te dizer o seguinte, a mim só fica as coisas boas e eu levo conosco as nossas vitórias, as nossas dificuldades, os nossos debates, principalmente uma boa convivência que teve, e levo permanentemente dos vários títulos que ganhamos, né, a memória do beijo na testa, que me parece a coisa mais emblemática, é o seguinte, aqui tem uma cabeça que pensou junto e organizamos juntos tudo isso. Perfeito. Em outras palavras, é um homem que prima pela lealdade. Sim. Uma pessoa confiável. Eu não tenho dúvida, da minha parte, sim. Com certeza. Maravilha. Então, concluindo, Romildo Bolzan Júnior assumiu um Grêmio endividado, sem títulos, na primeira divisão. E, entre muitos acertos e alguns equívocos, quando saiu, deixou o Grêmio na primeira divisão com títulos e numa situação financeira muito melhor do que recebeu. Sim, não tenha dúvida, isso sim. Com dificuldades porque foram geradas despesas
que nós não tínhamos necessidade de terem feito se nós não tivéssemos perdido 150 milhões de receita. É uma divergência, 120, 150 milhões, mas é essa fase. Os dois volumes são altos, né? Mas eu reputo em torno de 150, porque a gente poderia ter avançado em algumas competições a mais, e aí criou uma situação de... Então, o que aconteceu ali foi uma situação de luta. E se nós não tivéssemos, eu quero te dizer isso com muita segurança, com muita clareza, se nós não tivéssemos tido uma estrutura financeira sólida nos últimos 6 anos, né? Se nós não tivéssemos tido uma situação que nos resguardou do ponto de vista financeiro, de gestões absolutamente seguras, nós estaríamos numa situação extremamente pior. O que segurou, vamos dizer assim, essa queda de receita em 22 foram exatamente os anos anteriores que criaram uma condição da gente suportar pelo menos 6 meses esse momento de dificuldade de receitas. Dr. Romildo, muito obrigado mais uma vez por nos receber, e se todo entrevistado tivesse a sua dinâmica, seria muito fácil de entrevistar. Parabéns, parabéns por tudo, pelo ser humano, pelo profissional e pelo presidente que o senhor foi, porque eu, como gremista, eu só tenho a agradecer o que o senhor fez pelo Grêmio. E se encontrar Renato Portaluppi, envie um abraço a ele. Tá bem, bom? Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade também. Então.